Nós vamos falar agora sobre Abacuque. Irmãos, em nenhum outro livro nós vemos o nome de Abacuque, porém nós vemos o seu livro com o seu nome, Abacuque. O Abacuque, meus irmãos, foi um profeta que profetizou contra o reino de Judá. Provavelmente uma profecia em 606 a 500, vamos dizer assim, de 606 em diante. Foi mais ou menos a sua profecia. Por quê? Porque Deus estava falando para Abacuque, né, que traria o juízo. Então nós vemos não se fala muito de Abacuque, de onde ele veio, como é que ele foi, mas nós vemos o seu livro começando com Abacuque perguntando para Deus algumas coisas acerca do porquê disso, porquê daquilo. E a primeira pergunta que Abacuque faz para Deus: como Deus pode permitir que a ímpia Judá fique sem castigo? E aí ele fica perguntando para Deus isso. Depois, a resposta de Deus: usará a Babilônia para castigar Judá. E aí Abacuque pergunta a segunda vez para Deus: como Deus pode usar uma nação mais ímpia que Judá como instrumento de juízo? Então esse estava o diálogo de Abacuque com Deus. Ele estava indignado porque não viria castigo sobre Judá, e depois que Deus falou que viria o castigo através da Babilônia, e com a Babilônia já tinha vencido o Egito na batalha de Carquemes, já estava em ascensão, já estava o império e iria invadir Judá, nós vemos que Abacuque ele fica pensativo: como que Deus pode usar uma nação ímpia para poder castigar a nação de Judá? E aí, meus irmãos, a resposta de Deus: Deus também julgará a Babilônia. Então nós vemos que Deus falando para Abacuque que julgaria a Babilônia. E depois Deus vai falando acerca dos pecados, ele vai falando acerca dos pecados da Babilônia. E nós vemos, meus irmãos, uma série de 5 ais no livro de Abacuque acerca da Babilônia, o que a Babilônia sofreria. E aí ele fala que o Senhor de toda a terra, e nós vemos o cântico de Abacuque e a oração de Abacuque já no seu capítulo 3. O poder do Senhor, os altos salvíficos do Senhor e a fé inabalável de Abacuque. Apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, Abacuque tinha uma fé inabalável no Senhor. Então nós vemos a confiança, a fé de Abacuque no Senhor. Então esse foi o comentário sobre Abacuque, a sua indignação de não ter um castigo com Judá, e quando Deus fala que castigaria Judá, usaria a Babilônia, ele fica mais ainda pensativo: como Deus vai usar uma nação ímpia para, vamos dizer assim, para castigar a nossa nação. Então, meus irmãos, esse foi Abacuque. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.